O mapa epigenético é um gráfico que utiliza cores para representar diferentes níveis de manifestação dos conflitos biológicos e emocionais que influenciam diretamente a saúde e a vida de uma pessoa. Vamos entender cada uma dessas cores e o que elas significam. A cor vermelha projeta os conflitos biológicos que ocorrem no corpo. Esses conflitos são reações imediatas e instintivas do organismo a situações percebidas, como ameaças à sobrevivência. O que são conflitos biológicos? São reações do corpo a situações emocionais não resolvidas que geram um impacto direto em nossos órgãos. Isso acontece porque, em momentos de estresse extremo, o cérebro interpreta as emoções como se fossem problemas reais de sobrevivência. Por exemplo, um conflito de perda pode afetar os pulmões associados à respiração. Um conflito de separação pode afetar a pele, sensação de contato. Um conflito de desvalorização pode atingir os ossos ou articulações. Como isso acontece? Quando vivemos uma emoção intensa, nosso sistema nervoso reage ativando certas áreas do cérebro. Cada área do cérebro está conectada a um órgão específico, que então manifesta o conflito, como uma doença ou sintoma. Mesmo que a pessoa esteja saudável, um gatilho que ela pode vivenciar pode trazer à tona uma programação, que inclusive vem passando de gerações, até chegar em você e na sua família. Se a programação aconteceu no momento da concepção até os dias atuais, ela pode ser tratada com terapias cognitivas, psicológicas e convencionais. Porém, se isso estiver sendo passado através de gerações, entramos em algo mais profundo, uma programação epigenética. A cor laranja e amarela, influências epigenéticas e intrauterinas. Durante a gestação, o bebê absorve as emoções e conflitos da mãe. Se a mãe vive situações de medo, rejeição ou preocupação extrema, isso pode programar o bebê com padrões de estresse ou doenças que se manifestarão ao longo da vida. As cores laranja e amarela representam fatores epigenéticos, ou seja, influências que vêm de gerações passadas ou do período intrauterino, antes do nascimento. O que são influências epigenéticas? A epigenética estuda como os nossos genes são ligados ou desligados de acordo com o ambiente e as experiências. Eventos traumáticos ou padrões de vida de nossos antepassados podem ser transmitidos como uma programação genética. Exemplo, se uma geração passou por escassez de recursos, os descendentes podem herdar uma programação que afeta a prosperidade ou a saúde, mesmo que não vivam mais em condições de escassez. Mas a pessoa sente isso e muitas vezes as coisas começam a dar errado em sua vida, financeira, afetiva e na saúde. Algo está interferindo na sua vida. A pessoa sente isso, embora não consiga muitas vezes expressar a situação. Se uma avó passou fome, o corpo dela pode ter ligado genes que economizam energia. Essa programação pode ser passada para os descendentes, que podem ter tendência a ganhar peso mesmo sem passar fome. A epigenética é como um interruptor que liga ou desliga os nossos genes, sem mudar a estrutura do DNA. Pense nos genes como uma partitura musical. A partitura, que é o DNA, é a mesma para todos os músicos, mas como a música é tocada depende do maestro, que é a epigenética. Vamos destrinchar cada pedacinho do ser humano. Todas as programações epigenéticas mapeadas, mas tem algo mais. Onde ficam gravadas as programações epigenéticas? Estudos científicos mostram que a mão do punho até a ponta dos dedos tem aproximadamente o mesmo comprimento do rosto. O pé tem cerca de 1/7 da altura total do corpo. A largura dos olhos é aproximadamente igual à distância entre os dois olhos. Orelhas geralmente estão alinhadas horizontalmente com as sobrancelhas e o final do nariz. Hoje, estudos da antropometria e biometria confirmam que as proporções corporais humanas
seguem padrões matemáticos que ajudam no estudo do crescimento, do design ergonômico e da saúde. Essas progressões e proporções são aplicadas em áreas como medicina e ortopedia, para o desenvolvimento de próteses e estudo de anatomia funcional. Engenharia e design na criação de produtos e espaços adaptados às proporções humanas, genética e evolução para entender variações fenotípicas e padrões de crescimento. O corpo humano contém diversas formas geométricas que podem ser identificadas tanto nas suas proporções quanto na sua estrutura. Essas formas são resultado de padrões evolutivos que maximizam a eficiência, a simetria e a harmonia do corpo. O círculo aparece no corpo humano no umbigo como centro. No homem vitruviano, o umbigo é o ponto central de um círculo que engloba o corpo com os braços e pernas estendidos. Articulações. A rotação de articulações, como os ombros e quadris, traça movimentos circulares. Cabeça e olhos. A forma da cabeça é aproximadamente circular, assim como as órbitas oculares. Espiral. A espiral de Fibonacci, a sequência de Fibonacci, é visível em várias partes do corpo humano, como a curvatura da orelha interna, a estrutura espiralada do DNA, a proporção de crescimento das falanges dos dedos e todas as outras formas geométricas estão no ser humano. Por quê? Porque todos nós somos desdobramento de um símbolo real do corpo mental. Chegamos na cor verde do mapa epigenético, que está ligada aos símbolos presentes no inconsciente. Esses símbolos são imagens ou memórias profundas que influenciam como os conflitos biológicos se manifestam. O que são símbolos inconscientes? São representações guardadas em nosso inconsciente, como traumas passados, nossos ou herdados, experiências que associamos a emoções fortes, memórias que não foram processadas. Esses símbolos criam padrões de comportamento e doença. A forma geométrica inconsciente mais ligada ao AVC é o triângulo ou ângulo agudo, que simboliza pressão, conflito e direções opostas. O triângulo representa forças em conflito ou tensão, como a convergência de diferentes direções ou a compressão de algo que não encontra solução. Em termos emocionais, é um impasse, onde o indivíduo sente que está sob pressão esmagadora, incapaz de escapar ou encontrar uma saída. Você tem a manifestação de triângulos no corpo, nos ombros, pernas e no rosto. Um AVC que afeta áreas motoras do córtex cerebral pode causar fraqueza ou paralisia no ombro do lado oposto ao dano cerebral. Por exemplo, hemiparesia, fraqueza em um lado do corpo, afetando o ombro, braço e mão. Hemiplegia, paralisia total de um lado do corpo, frequentemente incluindo o ombro. Fraqueza ou paralisia nas pernas. O AVC pode causar dificuldade em andar, desequilíbrio ou até incapacidade total de movimentar as pernas. Espasticidade, rigidez muscular que pode ocorrer nas pernas após um AVC, prejudicando a locomoção. Todos os conflitos biológicos podem ser transgeracionais ou não e estão relacionados com um símbolo geométrico ao qual faz parte da constituição do corpo humano. Isso nos remete a algo mais profundo ainda. Na cor azul encontramos os arquétipos, que são padrões universais de comportamento, pensamento e emoção que estão profundamente enraizados no inconsciente coletivo. Eles são como estruturas psicológicas fundamentais que moldam como percebemos e interagimos com o mundo e estão presentes em mitos, símbolos, sonhos e histórias culturais.
Esse conceito foi desenvolvido principalmente por Carl Gustav Jung, mas suas implicações se estendem à psicologia, literatura, arte e espiritualidade. Os arquétipos residem no inconsciente coletivo, uma camada da psique humana proposta por Jung que transcende o inconsciente pessoal. Eles não são aprendidos individualmente, mas herdados como parte da estrutura psíquica humana. Inconsciente coletivo, uma memória compartilhada que conecta todos os seres humanos. Contém símbolos e padrões arquetípicos que emergem em sonhos, fantasias, arte, religião e mitologia. No comportamento humano, eles influenciam nossas escolhas, como quem admiramos, o herói, quem tememos, a sombra, ou quem buscamos, como conselheiro, o sábio. Arquétipos servem como modelos psíquicos fundamentais que estruturam como experimentamos o mundo. Dependendo do arquétipo que for manifestado, podem surgir conflitos ligados à luta e à sobrevivência. Esses arquétipos emanam os símbolos inconscientes e definem como e onde os conflitos biológicos surgirão no corpo. E, finalmente, chegamos na cor violeta do mapa epigenético. É o nível mais profundo, a programação. Aqui estão as heranças emocionais e biológicas que a pessoa ou suas gerações anteriores estão seguindo. O que é a programação? A programação é um conjunto de padrões que guiam nossas vidas de maneira inconsciente. Esses padrões incluem conflitos familiares repetidos, como pobreza, doenças ou perdas, heranças emocionais, como medos e crenças limitantes, situações de vidas passadas ou registros ancestrais. Por que isso é importante? Ao identificar essa programação, podemos entender quais conflitos precisam ser trabalhados para interromper ciclos de sofrimento e doença. Uma vez mapeado e gerado o mapa epigenético, personalizado para cada pessoa, temos as técnicas que serão ensinadas, módulo a módulo, para trabalhar o ser humano desde a sua programação inconsciente até todos os aspectos de sua manifestação. De acordo com cada conflito que a pessoa tenha, temos mapeados conflitos biológicos, a estrutura epigenética envolvida, os símbolos, os arquétipos e as programações envolvidas nas queixas. Você vai aprender a calcular tudo isso e oferecer um tratamento completo ao seu paciente, onde será possível trabalhar a informação que gerou o trauma e entender profundamente o porquê determinada pessoa sofre com problemas de saúde, escassez e questões familiares. Você vai aprender a ciência por trás dos arquétipos e padrões inconscientes que influenciam sua saúde. Como conflitos emocionais impactam diretamente o corpo e se manifestam como sintomas, técnicas práticas para identificar, ressignificar e resolver conflitos biológicos. Conheça os símbolos ocultos do corpo humano e o que eles revelam sobre suas emoções. Aprenda a interpretar formas geométricas inconscientes relacionadas a desequilíbrios como AVC, dores musculares e todas as doenças. Integre conhecimento científico e terapias práticas para transformação pessoal e profissional. Garanta sua vaga agora. Um desconto especial para quem se inscrever antecipadamente. Vagas limitadas para cada lote. 100% online e ao vivo e acesso às gravações. Clique no link abaixo para saber mais e fazer a sua inscrição. Aproveite essa oportunidade de garantir uma terapia completa para o seu paciente que vai ajudar na resolução de todos os traumas inconscientes da vida dele.